Motorista de aplicativo, o Manuel dos Santos Ferreira Júnior está sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma visita que o político fez a Belém. Ele exibe símbolos nazistas em sua motocicleta. Ah, vamos conhecer o perfil aí desse acusado com a nossa querida Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Surpresa? Não, nem um pouco. Decepcionada com o nosso país? Sim. Olha, Sophie, eu não consigo nem ficar mais decepcionada, porque eu acho que depois desse começo de 2025, eu estou só coletando já as informações, né, sobre analistas e não estão mais me surpreendendo, só estão me impactando ali e eu estou seguindo. A gente tem mais uma pessoa dessa vez e, assim, é um motorista de Uber. Eu já tenho questões super críticas com a categoria, que é uma categoria trabalhadora, que é uma categoria do proletariado, que não se entende ali como uma categoria que trabalha. Já é complicado quando a gente tem essa perspectiva. E a gente tem, sim, um grande número de bolsonaristas dentro de algumas categorias específicas, militares, dentro de motoristas de Uber, infelizmente. E a gente, nesse caso aí, é um motorista de Uber, uma pessoa que roda horas ali para conseguir seu sustento, que deveria estar lutando por melhores condições de trabalho, e ao, né, que parece, é uma pessoa ali que se alia a um pensamento de políticas mínimas de exclusão, inclusive de violência contra o presidente da República, a chegar ao ponto de ir para as redes sociais ameaçar. E quanto a isso, a Polícia Federal resolveu fazer o seu trabalho, né? E criou uma operação, já tem alguns dias a operação aconteceu, foi justamente quando o Lula foi visitar o Estado, mas agora tem umas informações novas aí que o ICL conseguiu confirmar, que são de relações, né, de fotos, símbolos relacionados ao nazismo, que esta pessoa, né, que esse motorista que é investigado por ameaça a Lula, produzia ali e publicava nas suas redes sociais. Aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a primeira matéria, né, que fala sobre a investigação e o encontro, né, a identificação desse homem, que é o Manuel dos Santos Ferreira Júnior, de 31 anos, e depois a gente vai trazer as novas informações sobre ele. Por favor, Sofia. Para falar com Marília Ribeiro sobre uma operação para investigar ameaças feitas contra o presidente Lula, Marília. Isso mesmo, Lívia. Isso aconteceu lá em Belém do Pará, onde o presidente vai cumprir a agenda nesta quinta e também nesta sexta-feira. Então, o que deve acontecer é um reforço na segurança do presidente Lula. Essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira e acabou, né, chegando a um homem que não foi identificado. Isso porque foram tomadas algumas medidas judiciais, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e também aquele afastamento que é necessário para que ele fique longe do presidente Lula. E como é que a Polícia Federal chegou a esse homem? Através das redes sociais, Lívia. Foi através das suas redes sociais que o homem começou a fazer ameaças de morte contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aproveitando essa viagem que o presidente iria fazer, o homem disse que iria matá-lo. Vale a gente trazer aqui, Lívia, que essa não é a primeira ameaça e também não é a primeira vez que a Polícia Federal acaba deflagrando e coibindo que esse ato, né, ele possa se tornar real. Nos últimos meses, nós tivemos uma outra operação que foi feita pela Polícia do Distrito Federal, onde prendeu um homem também na divisa com Goiás e Bahia. O homem estava planejando vir para Brasília e também matar o presidente Lula, só que isso não aconteceu. Toda essa investigação também começou através de publicações que foram feitas através das redes sociais. Então, nesses próximos dias, né, quinta e sexta-feira, que o presidente Lula vai cumprir a agenda fora de Brasília, a segurança dele vai ser reforçada para justamente evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de ação que possa levar a algo muito pior acontecer com o presidente Lula, Lívia.
Lívia. Não dá para ignorar nenhum tipo de ameaça, a gente está falando contra ninguém, tá? Mas a gente está falando de um presidente da República, então tem que seguir de olho, tem que investigar. Muito obrigada, Marília, bom trabalho por aí. Eu gosto desse final porque isso é muito importante, tá? A gente precisa compreender, inclusive a gente falou ontem, né, sobre feminicídio, Sofia, e a gente precisa compreender que a gente tem uma onda crescente de ódio no Brasil. E essa onda crescente de ódio é sobre diversos grupos. Ela atinge o presidente da República, porque existe, né, uma ideia de que houve uma polarização com Bolsonaro e com Lula, e eu adoro falar, por exemplo, que na política, ricos sempre odiaram pobres, a luta de classe sempre existiu, homens sempre estiveram ali de um lado oposto a mulheres, negros de um lado oposto a brancos, então, assim, as divisões sempre existiram. Hoje, com a internet, a gente pode dizer que é fácil identificar, que sim, tem algoritmos, tem camadas, tem bolhas, ok, mas essas divisões sempre existiram. E a gente conseguiu, de certa forma, coexistir em determinados espaços. Hoje, a gente não consegue mais exatamente por grupos que estão ressurgindo de onde nunca deveriam ter saído. Antes, né, eu acho que até uns 15 anos atrás, 10 anos, os nazistas se escondiam, a gente não tinha manifestações. Ano passado, foi em 2024, a gente teve manifestação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de pessoas que levaram a suástica impressa para criticar, debater contra vereadores e deputados negros que estavam ali fazendo conversas e debates. Então, eles não se escondem mais, isso é muito perigoso. Dito isso, Sofia, a gente, só para trazer o ICL foi atrás e fez uma investigação juntamente, trazendo informações também de outros portais, e a gente tem o seguinte, a gente tem, né, o Júnior Sanches, né, como eu utilizava as redes sociais dele, tem um print que ele utilizou dizendo que dessa vez ele iria chegar perto do Lula, e o Lula vai se arrepender de ter nascido, palavras dele, eu vou livrar o Brasil desse cara, vou preso, mas vou feliz. A palavra que ele utiliza ali, né? Porque a ideia era justamente se aproximar do presidente, aí tem um símbolo ali do dedinho, que a gente conhece muito bem, porque ficou simbolizado com Bolsonaro, com a arminha. E aí, né, logo abaixo tem a questão das referências nazistas, porque a revista Cenário trouxe, né, uma fonte de que o Manuel Júnior, esse homem, ele teria na internet demonstrado sempre um posicionamento muito radical, ele se dizia apoiador do Bolsonaro e também exibia adesivos, fotos de uma motocicleta ali com referência ao nazismo, mas depois ele chegou a remover das redes sociais. Só que a reportagem do CL foi atrás, investigou, encontrou esse homem no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, e ele estava, de fato, com uma moto Honda CB250 F Twista, com um adesivo do Luftwaffe. E aí a gente tem uma referência muito clara, porque é o nome, né, da força da Alemanha que atuou ali durante o regime de Adolf Hitler, foi finalizado em 1945, e o símbolo da Cruz de Ferro, que é a condecoração militar concedida pelo Terceiro Reich. Exato, e é Luftwaffe. Luftwaffe, obrigada, Sophie. E a gente tem o quê? A gente tem essa pessoa, inclusive ele reclamou, tá, sobre a violência, o excesso de violência da polícia ali para com ele reclamou de truculência policial. Enfim, mas o ICL foi conversar com um especialista que é o eu aposto. Não, Dai, desculpa te interromper, mas eu aposto que esse é o tipo de pessoa que se visse outra pessoa sofrendo violência policial, ia dizer: ah, mas é bandido bom, bandido morto, deve ter feito alguma coisa, não sei o quê, mas quando é com eles, aí eles querem direitos humanos. Exatamente, porque ele falou que a polícia. Eu ia deixar isso para o final, porque chega a ser um pouco divertido, mas vamos lá. Ele disse que a polícia, entre aspas, gente, a polícia invadiu minha casa como se eu fosse uma criminosa, só soube do que estava acontecendo quando já estava revirando tudo. Eles estavam atrás de armas, disse a mãe do suspeito, né? A mãe de Manuel Júnior, que reclamou ali. E aí, detalhe, ele não tem arma, nunca brigou, foi uma infantilidade dele. A publicação nas redes sociais, a mãe fala que é uma infantilidade do jovem garoto de 31 anos.
Agora está envergonhado, desempregado e usando tornozeleira. Todo mundo olha diferente para quem usa isso. Poxa, né? É difícil. Mas as pessoas precisam entender que as redes sociais não é um campo isolado da sociedade, em que elas podem falar tudo, podem ameaçar pessoas, podem, né, sair literalmente ofendendo e cometendo crimes sem que nada aconteça. A gente fala diariamente da impunidade aqui para quem tem o foro privilegiado. A gente precisa entender, e é até bom que aconteça isso com as pessoas, né, com essa galera que acha que é cidadão de bem, assim, que se pode fazer tudo, que vai continuar impune, para ver se toma, sabe, um choque de realidade do que é na sociedade. E aí, só para a gente finalizar o que o especialista ele fala, tá, Sofia, para a matéria, que o símbolo, né, foi utilizado pela Força Aérea da Alemanha nazista, e é um símbolo muito importante, e que esse suspeito ter esse símbolo na moto, surge um questionamento relevante que a Polícia Federal tem que investigar justamente o aumento de crimes relacionados à apologia do nazismo no país. Então, é um símbolo que chegou a chocar, né, e espanta também o pesquisador. Infelizmente, a gente precisa levar em consideração de que gente que apoia a extrema-direita, gente que apoia esse discurso isolado, esse discurso violento, um discurso golpista, atos antidemocráticos, são pessoas que, de fato, a gente precisa ter muito cuidado e que não dá para a gente continuar achando que está tudo certo, o alto escalão de articulação de golpe está solto, porque isso incentiva cada vez mais pessoas como o Manuel está aí nas ruas achando que pode falar o que quer, porque a apologia ao nazismo ainda é crime no Brasil. Então, ele já é investigado pela Polícia Federal e já tem uma informação de que ele carrega, né, essa cruz, a Polícia Federal precisa voltar e bater na porta, porque a tornozeleira ele já está usando. Exatamente. Você vê quando a gente fala de que a impunidade acaba levando a mais crimes, né? Tá aí o exemplo. Tá aí o exemplo. Mas é aquela história, né? A gente tá falando, por alguma razão, a nossa polícia e a nossa justiça não faz muito, não faz muito esforço para coibir apologia ao nazismo, esse tipo de coisa. Não sei se tem alguma coisa a ver com o fato de que tem muita gente de extrema direita nesses grupos, mas enfim, não vou ficar especulando aqui. Dai, ficamos por aqui? Ficamos, Sofia. Pessoal que está vendo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais Plantando Meteoro.